do primeiro ano. Hoje vamos continuar com a parte 2, né, do PET 4, que é a semana 1 e 2 é trabalhada junta. A gente viu a teoria da abiogênese e agora vamos entrar nos experimentos. Nós paramos nos slides dos experimentos da teoria da biogênese. Então, como que foi a primeira? Então, o experimento de Rand foi o primeiro que ele questiona essa abordagem da biogênese. Eles afirmam que para o surgimento de seres vivos precisam de outros seres vivos, né? Como é a teoria que temos hoje. O seu experimento, né, que ele usa esses 3 frascos. O A, um frasco aberto. O B, um frasco cerrado hermeticamente, que ele está bem selado. E o outro tampado com uma gaze. E após dias de observação, ele analisa que o uso do pote aberto tinha larvas e que com isso ele concluiu que os micro-organismos eles surgiram porque foram depositados por moscas e não por matéria morta, como aponta a biogênese. Então ele conclui esse surgimento de vida a partir de um objeto que seria impossível, já que não ocorreu o surgimento de larvas nos outros recipientes que estavam tampados. Mas com tudo isso, a ciência teve o experimento, teve vários pesquisadores, né, que fizeram o experimento para derrubar isso. E um deles foi o inglês John Needham, que em 1745 ele separa o caldo nutritivo, como apresenta nessa primeira parte da imagem, em vários frascos. Eles fervem por aproximadamente uns 30 minutos e são fechados com rolhas, aquelas rolhas tipo de vinho. E após dias, os frascos continham micro-organismos. Então ele afirma que a geração espontânea, a biogênese, estava correta. Mas em 1770, vem o pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani, que ele tenta provar que o Needham estava errado. E com seu experimento ele ele refaz, né, o do caldo nutritivo, mas agora ele fecha eles por uma vedação hérmica, né, bem fechado, para não ter nenhum perigo de contaminação. E além que ele também faz com fechamento por rolha. Então, o meio nutritivo fervido. E ele consegue constatar que a biogênese, essa teoria da biogênese, ela não está correta, pois teve surgimento de micróbios apenas nos fechados por rolhas. E que o tempo de fervura usado e a vedação usado por Needham foram insuficientes para impedir a contaminação. Então ele vem e questiona esse experimento do Needham, e o Spallanzani mostra que não, a biogênese estava errada, que o correto é a biogênese. E temos o experimento, né, de Louis Pasteur, pescoço de cisne, que foi então em 1860, né, que na época a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem conseguisse realizar um experimento definitivo sobre a biogênese e biogênese, né, que estava isso. Mas isso é a ciência vive nessa briga, um experimento, não, peraí, vamos tentar de outra forma, vamos ver se estava errado. Então o pesquisador, né, ele é francês, o Louis Pasteur, criou um experimento similar aos demais, mas utilizou frasco com gargalos. Por isso que fala pescoço de cisne, por conta dessa voltura. E já que esse tipo de garrafa, né, ela permitia a entrada de ar e impedia a entrada de poeira. Então ficaria um ambiente mais estéril. E com o experimento de Pasteur, viu-se que a substância em contato direto com o ar não permitiu o surgimento de micro-organismos em nenhum dos frascos do experimento. Contudo, ao quebrar esse gargalo de algum dos frascos, percebeu-se que o caldo foram tomados por micro-organismos em poucos dias. E assim, né, Pasteur mostrou à comunidade científica que os micro-organismos em caldo nutritivo não surgem por geração espontânea, como afirmou Needham, mas através da contaminação pelo ambiente externo. E a partir dessa experiência, a teoria da biogênese
perdeu a credibilidade, dando a origem à teoria da biogênese. Aqui temos a tabela que eu retirei do PET, mostrando os séculos, todos os experimentos, né, a conclusão, e que terminamos na conclusão da biogênese, né, com Louis Pasteur e o caldo nutritivo com pescoço de cisne. E temos várias teorias, né, que tentam explicar a origem dos primeiros seres vivos. Temos o pensamento criacionista, que defende, além disso, que as espécies criadas permanecem fixas, ou seja, elas não sofrem evolução. Portanto, da maneira como o homem e os animais foram criados por seres divinos, assim eles permanecem. Né? Esse pensamento criacionista, que é o religioso. Temos a teoria da panspermia, que é uma hipótese antiga da história da ciência, que defende que o universo está repleto de vida e que essas formas de vida podem ter chegado à Terra viajando para cá, junto com asteroides ou meteoros que atingiram a Terra há milhões de anos, né, a superfície do nosso planeta. E essa hipótese ainda não foi comprovada, mas segue em investigação por astrônomos e outros cientistas ao redor do planeta, né, que tem essa hipótese mais acesa. E temos já a evolução química, também conhecida como a hipótese de Oparin-Haldane, proposta em 1920 e 1930, que defende que a Terra primitiva, né, de bilhões de anos atrás, apresentou condições ambientais e compostos inorgânicos necessários para que pudessem ser formadas moléculas orgânicas. Então, a Terra primitiva, estima-se que a Terra tem o surgimento aproximadamente há 4,6 bilhões de anos. Né? E a origem da Terra é um tema que ainda intriga muitos pesquisadores até o momento. Não há provas concretas de como foi a primeira forma de vida surgiu na Terra. Entretanto, né, temos algumas teorias que tentam explicar a importância do acontecimento. E uma das teorias mais aceitas foi proposta por Oparin e o Randall. Isso na década de 1920, o Oparin apresentou sua hipótese, que baseava na ideia de modificação lentas e graduais, causando formações de compostos orgânicos, como proteínas e carboidratos. E, voltando aqui no slide, o oxigênio ele era ausente, bastante escasso. Então, a primeira morte, uma curiosidade, a primeira morte em massa da Terra foi com o surgimento do oxigênio, né? Que foi vindo a evolução de novos seres vivos. Esse é o experimento Miller-Urey. Miller e Urey conseguiram demonstrar que seria possível aparecer moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera, utilizando compostos que poderiam estar nela presentes, essas moléculas orgânicas que são indispensáveis para o surgimento da vida. Sendo assim, essa hipótese é dividida em 3 partes, né? A síntese pré-biótica de moléculas orgânicas. Nessa primeira etapa, as moléculas orgânicas foram formadas a partir de compostos inorgânicos e a atmosfera primitiva era formada por amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Com a diminuição da temperatura, o vapor de água condensava-se e caía na crosta terrestre, o que deu início ao ciclo das chuvas. Né? Nesse período, as descargas elétricas eram muito fortes e com a radiação agia sobre as moléculas presentes na atmosfera, formando moléculas orgânicas. Depois veio a agregação de moléculas. Nessa fase, as moléculas formadas começavam a unir-se à origem dos compostos cada vez mais complexo e com metabolismos primitivos, quando a temperatura do planeta caiu e ainda mais, e as rochas resfriaram-se. Os mares, lagos, oceanos começaram a se formar e as substâncias lá presentes juntavam-se em estruturas maiores, dando origem chamadas as coacervados. Eles tinham a capacidade de absorver substância do meio e transformá-las em seu interior. E eles também eram capazes de se reproduzir. E a teoria da evolução, né, que os organismos sofreram grandes modificações em seus aparatos bioquímicos, tornando semelhantes aos atuais, né, a como estamos hoje. Então, a ciência é isso. A ciência sempre se reinventa com teorias de descobertas novas. É sempre uma grande pesquisa,
Por isso é tão importante o investimento à ciência, porque sempre com ideias novas, pesquisando teorias que já foram feitas, surgimentos de novos, né, catalogados animais novos, micro-organismos, né, temos muitas poucas vírus e bactérias descobertos ainda. E essa é a parte 2 do PET, e semana que vem vamos trabalhar a correção. Um obrigado e um até logo.